Oi, gente! O nosso grupo é sobre hipotireoidismo autoimune. Nosso grupo é composto por mim, Yasmin, Letícia, o Oliver, a Kellen e a Tamires. Vamos começar com algumas definições. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune em que autoanticorpos atacam a glândula tireoide, causando infiltração linfocitária, fibrose e redução da função tireoidiana. Isso resulta em hipotireoidismo primário, caracterizado pela deficiência dos hormônios tireoidianos. A TH pode afetar pessoas de qualquer idade e sexo, mas é mais comum em mulheres entre os 30 e 50 anos. Sua patogênese está relacionada com uma resposta imunológica exacerbada contra a tireoide. Em uma pessoa sem a doença, o hipotálamo produz um hormônio conhecido como TRH, que vai estimular a adenohipófise a secretar o hormônio TSH, que por sua vez vai estimular a glândula tireoide a produzir T3 e T4, que vão agir em todo o organismo. Quando há um excesso de T3 e de T4 circulando no corpo, os próprios hormônios vão agir no hipotálamo e na adenohipófise para diminuir a produção de TRH e de TSH. Porém, quando há a doença do hipotireoidismo autoimune, as células foliculares da tireoide ficam atrofiadas, levando à diminuição ou à ausência de T3 e de T4. Mecanismo de ação: iniciação autoimune e reconhecimento antigênico. A condição é desencadeada pela exposição de antígenos tireoidianos, peroxidase da tireoide, o TPO, e a tireoglobulina, TGB, às células apresentadoras de antígeno, as APCs, e ao sistema imune. A apresentação dessas proteínas TGB e TPO ativa os linfócitos T auxiliares, especialmente as TH1 e as TH17. Os linfócitos TH1 liberam o interferon gama e a TH17 libera citocinas isoleucina 17, isoleucina 21 e isoleucina 22, que perpetuam o recrutamento de outras células do sistema imune, macrófagos, células NK, células dendríticas e linfócitos B. Produção de autoanticorpos e destruição celular. Os linfócitos B produzem anticorpos contra TPO e TGB. Estes anticorpos anti-TPO e anti-TGB facilitam o ataque de células imunes à tireoide por meio de mecanismos de citotoxicidade, mediada por células dependentes de anticorpo, as ADCCs. A ADCC é um mecanismo de defesa imune no qual as células efetoras, como as células NK, os eosinófilos e macrófagos, destroem células-alvo que foram previamente marcadas por anticorpos, ou seja, a ADCC depende da presença do anticorpo para acontecer. Ao se ligarem ao antígeno tireoidiano, o anticorpo forma complexos que atraem macrófagos e células NK, que destroem as células foliculares da tireoide, reduzindo sua capacidade de sintetizar hormônios tireoidianos como T3 e T4. Resposta imune e inflamação crônica. A contínua ativação de células T e a liberação de citocinas pró-inflamatórias TNF-alfa e o interferon gama promovem uma inflamação crônica, resultando em fibrose e dano estrutural progressivo da tireoide. A inflamação causa atrofia glandular ou, em alguns casos, bócio, aumento da glândula da tireoide, e em uma tentativa de compensar a produção hormonal prejudicada. Sintomas. Alguns sintomas do hipotireoidismo autoimune são ganho de peso sem aumento do apetite, letargia, falta de vontade de fazer exercícios, intolerância ao frio, pelos secos e opacos com queda excessiva, pelagem muito fina, quase careca, aumento de pigmentação escura da pele, aumento de suscetibilidade e ocorrência de infecções de pele e de ouvido, como otites, falha do crescimento do cabelo após a tosa, colesterol alto, frequência cardíaca lenta. Alguns tipos de manifestações do hipotireoidismo autoimune são: hipotireoidismo primário. É mais comum. A produção de anticorpos destrói o tecido glandular, fazendo com que hormônios da tireoide deixem de ser produzidos. E esse tipo de anomalia pode levar à atrofia folicular idiopática, ou tireoidite linfocítica. Hipotireoidismo secundário. É mais raro em cães. Apresenta deficiência da produção do hormônio estimulador da tireoide, o TSH, responsável pela síntese dos hormônios T3 e T4. Hipotireoidismo congênito. Também é bastante raro nos animais e de difícil diagnóstico. O bichinho apresenta deficiência na produção de iodo, dificultando a síntese de hormônios da tireoide.
Espécies e raças predisponentes. O hipotireoidismo autoimune é uma condição comum em cães, mas muito rara em outras espécies. Cães. O hipotireoidismo autoimune, também conhecido como tireoidite linfocítica ou linfocítica plasmocítica, é a principal causa de hipotireoidismo em cães. Algumas raças têm maior predisposição genética a desenvolver essa condição. Raças predispostas como Golden Retriever, Labrador Retriever, Dachshund, Boxer e Beagle. Gatos. O hipotireoidismo em gatos é muito raro e, quando ocorre, normalmente está associado a tratamentos anteriores de hipertireoidismo ou condições congênitas. Outras espécies. O hipotireoidismo é incomum em outras espécies, mas pode ocorrer em casos isolados, como em cavalos e raramente em outros animais de grande porte. Diagnóstico. O diagnóstico dessa doença na medicina veterinária é baseado em sinais clínicos, testes de função da tireoide e resposta da terapia de reposição hormonal. Na medicina humana, usa-se os testes de detecção de anticorpos antitireoidianos, como o anti-TPO e o anti-TGB, mas pouco se usa na medicina veterinária, pois o desenvolvimento do teste para cada animal é limitado. O veterinário avalia os sinais compatíveis com a doença. Se há suspeita, faz a dosagem de TSH livre, pois se há uma quantidade elevada desse hormônio, indica que ele não está sendo captado pelos receptores de suas células-alvo. Após, faz-se a dosagem de T4 livre e, se ele estiver abaixo, confirma a suspeita de hipotireoidismo. Tratamento. O tratamento para hipotireoidismo em animais como cães e gatos consiste principalmente na remoção de hormônios tireoidianos como a levotiroxina sódica, o T4 sintético. A dosagem é ajustada conforme o peso e a resposta do animal, com um monitoramento regular por meio de exames de sangue para verificar os níveis de T4. Em alguns casos, ajustes na dieta podem ser necessários, evitando alimentos que interfiram na absorção do hormônio. Além disso, o manejo de sintomas secundários como ganho de peso e problemas de pele pode ser necessário. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre hipotireoidismo autoimune em animais. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais dessa condição que afeta especialmente nossos amigos cães. Lembrando que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado fazem toda a diferença para a saúde e bem-estar deles. Obrigada!